Para quem não viu ainda, um bom dia e um feliz sábado. Nós, segundo o ancião Zé Márcio, ele falou para mim que a gente poderia ficar aqui até 1h30 da tarde, é isso mesmo? Não, né? 1h30, 2 horas, né? Parece que depois vai vir marmitex, alguma coisa assim, né? Deus abençoe a cada um de vocês que se propuseram a estar aqui nesse momento. Como o Zé Márcio falou, né? Eu sou do departamento da música da Vila Nova e vim aqui para trazer a mensagem para vocês. Eu já vim aqui uma vez nessa igreja, no JA, que teve aí um tempo atrás. Aí eu participei aqui com vocês. E agora, pela segunda vez, agradeço muito o convite. A irmã Rosângela, a irmã Sara, que me convidaram, né? E nós estamos aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Conforme a música, né? Nós estamos vivendo aí os últimos momentos da terra, os últimos dias, eu diria, né? Eu vou pedir aos irmãos que deixem a Bíblia aberta no Evangelho de Lucas, no capítulo 17. Deixa aberta ali, nós vamos falar alguma coisa, depois a gente vai para esse capítulo. Pode deixar ali no jeito ali, tá? Assim que vocês acharem, marque ela, deixe marcadinho. Amém? Acharam? Lucas 17. Depois nós vamos voltar para o Gênesis, depois nós vamos falar alguma coisa assim. Amém? Acharam? Amém. Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai eterno, mais uma vez, Senhor, em reverência e na Tua presença nós estamos, em adoração a Ti, Pai. Agora, já com a Tua palavra aberta, nós Te pedimos esclarecimentos, nós Te pedimos sabedorias vindo do alto, e que nós possamos falar um pouquinho do Teu amor para os Teus filhos, os Teus servos que aqui estão. Deus Todo-Poderoso, eu venho nesse momento humildemente, Senhor, pedir para que o Senhor me perdoe os pecados, pois não sou digno, Senhor, de estar aqui, mas é pelo sangue de Jesus que eu venho, Pai. Por favor, Senhor, que eu seja usado nesse momento e que tudo que eu venha falar aqui seja somente para a Tua honra e para a Tua glória. São bênçãos que eu Te peço, mais uma vez, com perdão dos meus pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu acho que alguns, talvez nem todos, principalmente os mais jovens, não ouviram falar de um vulcão que existiu na Itália por volta do ano 70 após Cristo. Esse vulcão chamava-se Vesúvio. Alguém já ouviu falar desse vulcão? Nas escolas a gente ouvia falar dessas histórias aí, mas, como eu disse, os mais jovens não se lembram, não souberam dessa história. Pois bem, no dia 24 de agosto do ano 79, ou seja, depois que Cristo havia falecido, 79 anos depois que Cristo havia falecido. Esse dia 24 de agosto, ele foi marcado por um grande acontecimento. Eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nessa história. O nome da cidade onde existia esse vulcão chamava-se Pompeia. Se os irmãos procurarem no Google, vão saber toda a história. É fácil da gente saber através do pastor e arqueólogo Rodrigo Silva. É muito importante a gente ver isso. Essa cidade ficava na Itália e era um dia normal, amanheceu um dia normal como qualquer outro dia, como qualquer dia de verão, que nem hoje, por exemplo. E naquela região, essa época de agosto, hoje aqui para nós é frio, agosto é frio, mas lá era verão. A cidade tinha aproximadamente 20 mil habitantes nessa época. Era uma cidade razoavelmente grande.
E eles saíam para trabalhar como qualquer outra pessoa, como qualquer outro dia, uma cidade, uma vida normal ali. Alguns iam para a escola, alguns iam passear, alguns iam caminhar, alguns iam trabalhar, normal, uma vida normal ali. E esse vulcão, ele ficava próximo da cidade, aproximadamente uns 8 quilômetros da cidade. Calculem aí 8 quilômetros o vulcão daqui. Ele chamava-se Vesúvio, o nome desse vulcão. Mas esse vulcão estava já há anos adormecido, não acontecia nada com ele. E muitos olhavam para ele, assim com um pouco até de diferença. Ah, tá ali, tem um vulcão ali, daí, né? Não acontece nada. Alguns nem olhavam, de tanta falta de importância que tinha esse vulcão. Ninguém achava que aquele gigante, né? Aquela montanha adormecida, um dia podia acordar, né? Iria despertar. E ia trazer muitas ruínas ali para aquela cidade. Por volta de meio-dia, os comércios fechavam, os lojistas fechavam as lojas e cada um ia para o seu lar almoçar. Aqueles que não levavam almoço, né? Então eles voltavam para casa para almoçar. Eles fechavam os seus comércios e ali por volta de 1h da tarde houve-se um barulho enorme, parecia uma trovoada. Mas assim mesmo ninguém se preocupou. E logo em seguida, esse vulcão começou a lançar pedras em chamas. Alguns correram, alguns começaram a correr. A história diz que aproximadamente 18.000 pessoas conseguiram escapar, mas 2.000 pessoas não conseguiram escapar daquela catástrofe. Essas 18.000 pessoas de repente foram um pouco mais sábias, e aquelas 2.000 pessoas pereceram naquelas ruínas da cidade. Por algumas razões elas se demoraram em fugir. Depois de alguns anos, isso já a gente vendo nas histórias, os arqueólogos vistoriando Pompeia, passeando por Pompeia, descobriram corpos petrificados e envolvidos em cinzas. Tinha alguns corpos que pareciam que estavam assim, cavando buracos, talvez para se esconder, para guardar alguns pertences, algumas coisas assim que dá para entender isso, porque muitas pessoas permaneceram em casa, não deu tempo de fugir, então foram mortos dentro de casa, talvez por não quererem se afastar dos seus pertences, das suas casas. E lá eles permaneceram, enquanto que o vulcão, envolto em fumaças, lançava um rio de fogo em direção à cidade. Chuvas, pedras e cinzas caíam sobre Pompeia. Vapores mortíferos de enxofre inundavam o ar, fazendo os retardatários perecerem. Eles caíam onde estavam e eram envolvidos pelas águas de fogo, com fogo que desciam. E ainda hoje, meus irmãos, dá para ver a forma dos corpos das pessoas que morreram ali naquele lugar. Famílias inteiras perderam suas vidas, e o terror ainda está estampado em seus rostos petrificados. Irmãos, entendam que esse foi o último dia, a última noite de Pompeia, que era uma das cidades mais importantes do Império Romano, na época do Império. E quando se anda ainda hoje pelas ruas destruídas, do que sobrou da cidade, passando pela arena, as pessoas ainda podem dizer que ali era uma cidade esplendorosa, muito linda e chique, mas agora tinha tudo aquilo virado em ruínas, e o esplendor de Pompeia ficou no passado. O que aconteceu com os moradores dessa cidade, né? Aqueles que conseguiram escapar. Será que eles tinham ouvido alguma coisa sobre a palavra de Deus? Será que tinham eles aceitado a mensagem dos céus? Em uma das paredes das ruínas dessas casas,
havia ali, foram encontradas um desenho de uma cruz. Como eu disse, havia 79 anos que Cristo tinha sido morto. Então ainda tinha pessoas ali que viveram na época de Jesus. 79 anos, acredito eu, uma criança com 10 anos estaria com 89. Possivelmente essas pessoas ouviram falar de Jesus. Possivelmente o apóstolo Paulo, viajando para Roma, que nós sabemos muito bem da história, que Paulo escreve carta aos romanos, Paulo pode ser que ele tenha ido nessa cidade e tenha falado de Jesus para esse povo. Talvez o apóstolo Pedro também tenha passado por essa cidade e falado do amor de Jesus para esse povo. Mas infelizmente, alguns desses povos não quiseram ouvir a palavra. E Pompeia foi destruída. Pompeia era uma cidade que tinha muita gente orgulhosa, muita gente que viviam em bebedices, sem Deus no coração ou na mente, muitas dessas pessoas. E aconteceu tudo isso com essa cidade que foi praticamente destruída. E Jesus Cristo, ele falou sobre esse dia de destruição, não exatamente de Pompeia, mas ele disse que será como foi no tempo de Ló. Ele faz aqui, ele fala de Sodoma, e nós já começamos a comparar com Pompeia também. Todos viviam comendo e bebendo. Isso aí que está em Lucas, no capítulo 17, no versículo 28, se vocês quiserem acompanhar comigo. Lucas capítulo 17, versículo 28, que está escrito: será como foi no tempo de Ló, todos viviam comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. No dia que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo e enxofre do céu e matou a todos. Assim também há de ser no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E lá no verso 32, ele diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Aqui, irmãos, vamos falar sobre essa história aqui também, de Lucas. Sem que Ló e a família soubessem, mensageiros de Deus, mensageiros celestiais, anunciavam a Abraão a destruição de Sodoma e Gomorra. Disse o Senhor a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Está lá em Gênesis, lá no comecinho da Bíblia, tá? No capítulo 18, que está escrito que eu desci para destruir essa cidade. E Abraão, ele intercedeu pela cidade, ele intercedeu pelo sobrinho. Ele falou para Deus: se na cidade houver 50 ou 40 ou 30 ou 20 pessoas ou 10 pessoas, o Senhor pouparia a cidade? E Deus responde, lá em Gênesis 18, Deus responde: eu não destruirei a cidade se houver 10 justos. Irmãos, vejam que Deus é misericordioso com cada um de nós. Agora no domingo eu ouvi uma mensagem e o pregador disse que um exemplo, se nós temos aí 60 anos de idade, nós vivemos, cada ano tem 365 dias. Quantos anos nós vivemos em 60 anos? E todo dia nós pecamos. A hora que nós acordamos, quando nós abrimos nossos olhos, dependendo do nosso, nós já estamos pecando. Todos os dias da nossa vida nós pecamos. E Deus, ele é tão misericordioso que ele nos perdoa através do arrependimento, porque todos os dias a misericórdia de Deus se renova. Então Deus teve misericórdia de Ló e da sua família. Os anjos chegaram a Sodoma e Ló os saudou, recebendo-os em sua casa. Mas antes que eles se recolhessem para descansar, uma turma de sodomitas bateram a porta, exigindo que Ló lhes entregasse os estrangeiros para indulgências sexuais, para práticas.
Vejam, meus irmãos, a perversidade do povo de Sodoma. Se nós analisarmos Sodoma naquela época, eu diria que é praticamente igual aqui a cidade do Rio, ou de São Paulo, ou de Salvador, em época de carnaval. A perversidade é intensa. E por que será que Deus ainda não destruiu essa nação toda, eu diria? Por causa das misericórdias dele. Porque Jesus disse que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas ele quer que todos nós se arrependamos dos nossos pecados. A Bíblia nos diz que quando uma pessoa, ou um povo, ou até mesmo uma nação se entrega à iniquidade e ultrapassa determinados limites, o Espírito Santo se retira daquele lugar, porque não há mais senso de arrependimento entre as pessoas. E então a justiça divina se manifesta e traz o quê? Traz a destruição. Talvez para aquele povo, talvez para aquela cidade, como aconteceu, e talvez até, irmãos, para uma nação inteira. Porque Deus já não suporta mais a iniquidade. Por isso, irmãos, eu insisto, comigo principalmente, para que eu entregue o meu coração, a minha vida, a Deus nesse momento, agora, enquanto a misericórdia divina se manifesta. Mas imagine a surpresa de Ló continuando, quando os 3 mensageiros celestiais se manifestam e anunciaram o plano divino para destruir totalmente a cidade. Eles perguntaram: quantos parentes você tem aqui, Ló? Esses são os anjos perguntando. Façam-os sair agora, genros, filhas, filhos, ou quem quer que seja. E Ló saiu a falar com seus genros, recomendando que saísse com urgência da cidade, porque a mesma ia ser destruída por Deus. Mas eles não deram bola por achar que Ló estava fora do juízo. Irmãos, quantos de nós que falamos do amor de Deus para as pessoas e as pessoas não dão bola para nós? Quanto tempo que Noé ficou falando da destruição do dilúvio e não deram bola para Noé? Muitos de nós faz a mesma coisa. Vamos na casa do amigo, vamos na casa do parente e falamos do amor de Deus, mas eles não dão bola para nós. Às vezes até nos insultam. Eu tenho um amigo meu que disse para mim: se você começar a falar alguma coisa da Bíblia, eu vou levantar e vou embora. Então são pessoas que rejeitam a palavra de Deus. E Ló saiu atrás dos parentes deles, falando, eles rejeitaram a palavra de Deus. Então, os anjos dizem a Ló para que fizessem isso, que fosse atrás dos genros, das filhas, dos filhos, e eles ainda tiraram sarro de Jó e falaram que ele estava fora do juízo. E ao chegar amanhã, os anjos disseram a Ló: depressa, tome sua esposa e suas filhas e saiam para que vocês escapem da destruição da cidade. Mas Ló hesitou, porque o seu coração, a sua vida, o seu trabalho, o seu ganha-pão estavam na cidade. E diz as Escrituras, irmãos, que o Senhor teve misericórdia de Ló. Os anjos tomaram ele pela mão para fazer ele sair da cidade, porque conheciam o coração dele. Então um dos anjos advertiu: corram por suas vidas, não olhem para trás e não parem no vale, corram para as montanhas e não sejam mortos. Porém, o que aconteceu, irmãos? A esposa de Ló estava magoada, todas as coisas preciosas da vida dela estavam lá atrás na cidade, suas roupas, suas joias, sua casa confortável, suas amigas, tudo dela estava na cidade. Então ela começou a andar devagarinho até o ponto de parar. E ela resolveu então voltar para Sodoma. A Bíblia diz que ela olhou para trás. E então ela foi transformada numa estátua de sal. Então, irmãos, quando a gente anda se distanciando um pouquinho de Deus, a gente acaba pecando e voltando do lugar da onde a gente saiu. Muitos de nós acreditam que não nascemos em berço adventista. Muitos de nós conhecemos a palavra depois de algum tempo. Muitos de nós
se convertemos ao Adventismo há pouco tempo. E quando nós nos separamos um pouquinho de Deus, vocês lembram quando Jesus ia andando ao caminho e os discípulos dele iam junto com ele, e de repente João e Tiago começaram a se afastar um pouquinho dele, Jesus andando na frente um pouco mais depressa, e os dois começaram a andar mais devagar um pouquinho, e então eles começaram a discutir, e eles começaram a crescer ali um desejo no coração de quem que seria, que sentaria ao lado de Jesus no reino, quem seria o braço direito de Jesus no reino. Então houve ali uma pequena contenda entre os dois. Mas por quê, irmãos? Porque eles deixaram Jesus andando na frente e eles foram se afastando, eles foram diminuindo o passo e foram se afastando de Deus, porque quando a gente se afasta de Deus, a gente é propício a pecar. Cada vez mais que nós nos afastamos da palavra, nos afastamos do caminho, então nós começamos a pecar. O orgulho começa a crescer, a ganância começa a invadir nossa alma, os desejos começam a aparecer, a mente começa a ficar estranha, poluída, estragada, porque nós estamos nos afastando de Deus. Já não temos mais vontade de estudar a lição, a nossa oração, que era de 10, 15 minutos, passou a ser de 5 minutos, e olhe lá ainda, nós já não nos ajoelhamos mais para orar, já oramos, já saindo de casa para trabalhar, porque o nosso tempo é curto. E a mulher de Ló, ela foi se afastando um pouquinho, e ela resolveu voltar. Foi aí então que ela se transforma em uma estátua de sal. A destruição de Sodoma é uma advertência para todos aqueles que já ouviram a palavra de Deus, mas não tomaram ainda a decisão de servi-lo totalmente. E o Senhor não vai, que fique bem claro isso, Ele não aceita um coração dividido. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele não aceita um coração dividido, ou até mesmo indeciso. E hoje, irmãos, o Evangelho de Jesus, ele soa nos 4 cantos do mundo, através da internet, através de televisão, através de todos os meios de comunicação, convidando os pecadores que abandonem suas vidas de pecados, renunciem ao mal e que se entreguem ao nosso Salvador Jesus. Amém? Como nós vimos, irmãos, a última noite de Pompeia e a última noite de Sodoma foram idênticas. Noites de orgias, sensualidades, prazeres ilícitos, noites totalmente sem Deus. Assim também, meus irmãos, foi a última noite em Babilônia, a cidade mais ousada e rica e orgulhosa, e talvez até a mais famosa do Oriente. A glória que essa cidade alcançou no reinado de Nabucodonosor não foi superada por nenhuma outra nação. Mas pouco tempo depois, Babilônia foi humilhada e destruída nos dias do rei Belsazar. Deus destruiu a orgulhosa cidade que vivia em meio à sensualidade, bebida, adoração de toda sorte de falsos deuses e total idolatria. A palavra diz que em meio a uma festa com 1000 convidados, quando a bebida era servida a todo momento e os políticos da cidade se divertiam com mulheres, uma estranha mão, todos nós conhecemos essa história, uma estranha mão surgiu escrevendo palavras misteriosas na parede. Daniel então foi chamado e, ao entrar naquela sala, interpretou a inscrição que dizia: Deus contou o teu reino e deu cabo dele, pesado fosse na balança e achado em falta, dividido foi o teu reino e entregue aos medos e persas. Está lá no livro de Daniel. E naquela mesma noite a escritura diz que Belsazar foi morto e o seu reino passou aos medos e persas. Então Babilônia também foi destruída. E era a última noite deles na terra. E eles não sabiam. Irmãos, agora fica aqui uma reflexão para cada um de nós. Se nós soubéssemos que hoje seria a nossa última noite aqui, nessa terra, que decisões que nós tomaríamos?
Será que nós iríamos, de repente, nos achegar, nos retratar com algum irmão que nós, porventura, tenhamos algum, como dizia minha avó, algum quesinho? Será que a gente ia ali pedindo perdão, se retratar com ele? Eu preciso fazer isso, ainda não fiz. E se a minha noite for a última? E amanhã eu já não estarei mais aqui? O hino disse que com a alma manchada nós não podemos entrar no céu. Se tiver alguma restrição, algum desconforto no nosso coração, nós precisamos. Nós necessitamos do perdão do amigo ou do irmão, de qualquer outra pessoa, e também perdoá-los. Se nós soubéssemos que hoje seria a nossa última noite, que decisões que nós tomaríamos? Será que nós estaríamos prontos para dormir no Senhor? Ou será que ainda falta alguma coisa? Eu estou falando aqui com alguma pessoa que, assim como eu, tem alguma restrição. Eu preciso também, sabe, irmãos? Todo sermão que é pregado num púlpito, ele é pregado primeiramente para o pregador. Nós estamos passando por isso. Eu creio. É difícil a gente não ter nenhum problema, não é mesmo? Infelizmente, né? Nós teríamos perdoado os nossos irmãos para que Deus também houvesse nos perdoados? Ali na escola sabatina eu falei sobre isso um pouquinho. Que se nós não perdoarmos o nosso irmão, até a oração do Pai Nosso Deus não aceita. Porque a oração diz: Pai, perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado os meus devedores. Mentira, eu não tenho perdoado meus devedores. Então, que hipocrisia que é eu pedir para Deus perdoar, me perdoar assim como eu perdoo? Eu não perdoo. Então eu não estou cometendo a coisa, não estou fazendo a coisa certa. Nós precisamos perdoar uns aos outros, para que Deus também nos perdoe. E hoje, irmão, nós estamos vivendo uma das últimas noites, eu diria, da história deste mundo. Nos últimos tempos, todos nós sabemos disso. Nós estamos vivendo, eu diria que essa terra não vai mais 50 anos. Esse é o meu pensamento. Do jeito que estão as coisas, acredito que não vai. O pecado, meus irmãos, o pecado assumiu o poder. Podem ver. O pecado já assumiu o poder. E isso já está ficando intolerável para Deus. O temor de Deus já desapareceu do coração dos homens. Sabe aquele temor, aquela preocupação? Já não existe mais. Deus é amor, eu posso fazer o que eu quiser. Deus é amor, Ele me perdoa. Deus é amor, mas também é justiça. Está se repetindo, meus irmãos, a mesma história de Babilônia, de Sodoma e de Pompeia. A mesma coisa. As taças da iniquidade, as taças da maldade, as taças do desprezo, as taças das contendas, das discussões, dos conflitos, até mesmo dentro da nossa igreja, dentro da nossa casa. Já estão cheias essas taças, e estão já derramando, e a misericórdia de Deus está no limite máximo. Irmãos, muito em breve Jesus estará voltando, amém? Muito em breve. Nós não somos daqui. Nós somos de outro país, nós somos de outra nação. Nós estamos aqui apenas de passagem. E nós precisamos voltar para o nosso lugar. Nós precisamos voltar para a nossa terra, para a nossa pátria. Nós precisamos buscar mais a Deus. Que Jesus está voltando. Muito em breve Ele estará aqui. E Ele vem aqui para quê? Para buscar o seu povo. Sim, porque Jesus tem um povo aqui. E nós? Será que nós estaremos fazendo parte desse povo? Jesus virá para pôr um fim
nesta longa noite de pecado. Esses pecados que não saem do nosso coração. Esses pecados pequenos, mas que desagradam a Deus. Nós precisamos entender que Jesus, Ele volta para cada um que morre, mas vai ter um momento final, e todo olho da terra o verá. Nós precisamos entender isso, e assim nós possamos partir com Ele, quando Ele voltar. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus seja engrandecido, que Deus seja adorado por cada um dos teus filhos que se encontram aqui. Eu vou tentar cantar um louvor. Deu certo? O último, o 4. É um louvor que todos vocês conhecem, tá? Se vocês puderem, cante junto, porque a minha garganta não está legal. Deus abençoe a cada um. Assim que o louvor começar, eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Eu acho que vai dar. Só mais um instantinho. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos preparados para ir com Jesus do céu? Vamos pensar nisso, vamos orar mais, adorar mais, louvar mais, nos perdoar e perdoar os nossos queridos irmãos, conforme foi a lição
Escola Sabatina dessa semana também. Que Deus abençoe a cada um. Nós vamos fazer uma oração agora. Feche seus olhos. Querido Deus, amado Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ajude, Pai, a perdoar os nossos irmãos, que o Senhor nos dê entendimento, que possamos entender que podemos estar passando pelos nossos últimos dias aqui nessa terra, mas que nós temos também a certeza, Pai, que o Senhor virá para nos levar para o céu. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha mesmo, Pai, para enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e nenhuma dor mais existirá, Pai, porque todas as coisas ruins deste mundo passarão. Nós temos essa certeza, porque nós cremos em Ti, Pai. Sabemos que o Senhor é o único Salvador, é o único que pode nos dar a vida eterna. Aqui estão seus filhos, Pai, uma parte deles. Que o Senhor abençoe a cada um, respectivamente, com os seus familiares, e que agora, Senhor, o Senhor possa nos conduzir com segurança de volta aos nossos lares, e que nós tenhamos um restante de sábado em comunhão contigo, Pai. Que nós possamos levar a mensagem, talvez para um vizinho, talvez para uma pessoa enferma. Que o Senhor venha, Pai, abençoar também, Pai, e curar os enfermos aqui dessa igreja, Pai. Talvez os afastados também aqui desta comunidade, Senhor. Por favor, Senhor, vem ser com as pessoas, com os moradores aqui desse bairro, Pai. Também venha ser, Pai, com a liderança dessa igreja, Pai, dando sabedoria para que eles possam conduzir a Tua obra até a Tua breve volta, Pai. Eu te peço essas bênçãos, Pai, com perdão dos meus pecados, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.